Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais para o reino da luz virá. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nesta noite, noite abençoada, dia 20 de maio de 2025, às 19h03, irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus de glória, Deus fiel, Deus maravilhoso. Irmãos, antes de darmos início aqui a esse estudo bíblico da palavra, quero convidar os irmãos para nós estarmos orando a Deus, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade maravilhosa nessa noite de hoje. Oremos ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, a Ti seja dado toda honra, todo louvor, toda glória, meu Deus. Toda exaltação pertence somente ao Senhor, Pai. Nessa noite de hoje, quero aqui colocar minha vida nas Suas mãos, a vida da minha família e também a vida dos meus irmãos que vão estar acompanhando o estudo bíblico nessa noite de hoje. Meu Deus, que seja tudo para a Tua honra, para o Teu louvor e para a Tua glória e também para a edificação das vidas que estão aí do outro lado, Pai. Meu Deus, que todos nós venhamos ter consciência da importância de estudarmos e meditarmos na Tua palavra, que é o nosso alimento espiritual que nós precisamos a cada dia, meu Deus. Quero aqui te agradecer por essa oportunidade e colocar aqui esse estudo nas Suas mãos e seja feito segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de glória. Mais um estudo bíblico da palavra de toda terça-feira, né? A partir das 19h. Que Deus abençoe aí todos do Ministério Segundo o Coração de Deus. E Deus abençoe todos também que não congregam ali, mas também estão sempre aí, irmãos, assistindo o estudo bíblico, ouvindo o estudo bíblico, né? Seja ao vivo ou seja depois também. Que Deus possa abençoar todas as vidas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos para mais uma aula abençoada nessa noite de hoje. Já vou estar colocando aqui a lição de hoje. A lição de hoje é a lição número 7. Isso é o número 7. Que tem como título Eu Sou a Ressurreição e a Vida. Mais um Eu Sou aí do nosso Senhor Jesus, né? Semana passada, eu creio que foi na semana passada, que nós estudamos sobre o Eu Sou, ou foi na semana retrasada, não me recordo direito, né? Mas aí mais um Eu Sou de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. É a lição número 7. E o tema central desse segundo trimestre de 2025
tem como título E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Glória a Deus. Então vamos aqui já para o texto áureo, enquanto os irmãos vão entrando aí. Vamos para o texto áureo, irmãos. O texto áureo está em João, capítulo 11, versículo 25, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Esse é o texto áureo e nós vamos aqui para a verdade prática. Verdade prática nos diz: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele já me deu a dica aqui, né, que o som está bom. Como hoje nós demos mais uma regulada aqui, irmãos, sempre temos que estar aqui aprimorando, regulando, né? Se algum irmão tiver com dificuldade aí no som, deixa aí nos comentários, mas se tiver bom também, nos avisa aí, deixa nos comentários que nós vamos estar arrumando aqui, amém? O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Glória a Deus, essa é a verdade prática. E nós vamos para a leitura bíblica. A leitura bíblica está em João, capítulo 11, versículo 14, versículo 15, versículo 17 ao 21, versículo 23 ao 27. Como eu sempre digo aqui, né? A leitura bíblica, os irmãos façam em casa, procure sempre saber antes qual é a leitura bíblica, para todos nós estarmos inteirados do assunto aqui, né? Do tema do estudo bíblico da palavra, porque se a gente for ler aqui toda a leitura bíblica, todas as vezes, né? Aí a live vai ficar muito longa e não é nosso objetivo, não é nosso intuito. Nosso intuito aqui é trazer um estudo de uma maneira prática, objetiva, né? E de uma maneira abençoada para todos nós. Amém? Daqui a pouco vamos estar cumprimentando os irmãos que estão entrando aí. A nossa irmã Nilde está aí, né? Irmã Nilde, mais cedo eu estava fazendo um teste aqui, né? Estava fazendo um teste na mesa. Aí era para mim colocar a live no privado. Era para mim colocar a live no privado para me fazer os testes, acabando que eu esqueci e ficou no público. Aí eu notei que eu estava aqui fazendo os testes quando viu que não, a irmã Nilde entrando no estudo, entrando no teste, né? Aí eu encerrei ali para estar, era só no intuito de estar regulando o som, regulando a mesa, né? Mas graças a Deus estamos aqui ao vivo agora, em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos, para a introdução. A introdução da nossa lição diz: nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão e, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então todos aí já perceberam que essa lição se baseia naquele milagre que Jesus operou da ressurreição de Lázaro, irmãos. Por isso o tema, né? Eu sou a ressurreição e a vida, irmãos. E nós vamos aprender, né, que Jesus, ele tem um propósito nas nossas vidas, não somente na nossa vida terrena, mas também ele tem um propósito eterno na vida de todos nós. Amém? Pedro, só me fala aí se o som tá rachando ou se tá normal. Amém? Porque às vezes dá uns picos aqui, eu preciso saber. Amém, Pedro? Bota aí no comentário. Então vamos lá, irmãos. Deixa eu cumprimentar os irmãos que já entraram, enquanto os outros irmãos vão entrando aí. Minha esposa já está aí, né? Deus abençoe minha esposa. Minha filha Suzane já está aí. Meu filho Pedro. Nossa levita Júlia já está aí também. Nossa irmã Nilde Vila Nova, que entra até nos testes, ela está entrando aí também. É aluna aplicada. Graças a Deus, né? Deus abençoe a irmã Nilde. Nossa missionária Raimunda está aí também. Deus abençoe a missionária e toda a família. Nossa missionária Rita está aí também. Deus abençoe toda a família também. E nossa irmã Laiane também já está aí. Deus abençoe a irmã Laiane e toda a família. A pequena Valentina, né? E toda a família. A mãe da irmã Laiane, o esposo. Toda a família. Que Deus abençoe aí. Em nome de Jesus Cristo, irmãos. Então vamos lá, irmãos. A introdução. O ponto principal é esse, né? O ponto principal é que fala ali da ressurreição de Lázaro,
mas nós vamos aproveitar essa ressurreição de Lázaro para falar da doutrina fundamental da ressurreição. Irmãos, a ressurreição na Bíblia, a ressurreição de Jesus, é uma doutrina fundamental. Amém? Se a gente não crê que Jesus ressuscitou, a nossa fé é em vão. Daqui a pouco nós vamos ler um texto que fala sobre isso, né? Se a gente não crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, a nossa fé é em vão. Não adianta a pessoa crer em reencarnação, crer em outras vidas, não, irmãos. Isso é tudo engano. A Bíblia ensina sobre ressurreição, não reencarnação. Então é uma doutrina fundamental, é um ensino fundamental. É algo que nós não podemos abrir mão de aprender sobre isso. Por isso, a importância do estudo bíblico. Uma coisa é uma pregação, outra coisa é o estudo bíblico. O estudo bíblico nós procuramos detalhar um pouco mais. É um pouco diferente. Pregação é fundamental também. Pregação da palavra é bênção, é essencial. Mas o estudo bíblico é onde nós aprendemos coisas que muitas vezes não vamos aprender apenas na pregação. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Nosso levita Jesuíno já está aí também. Deus abençoe Jesuíno JP, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, irmãos. Então, dito isso na introdução, nós já vamos aqui para o tópico 1. Tópico 1, o propósito de Jesus. Subtópico 1, recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim e o da filha de Jairo. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Este é o último dos 7 sinais, milagres, encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. Glória a Deus. Então, uma coisa que eu destaquei aqui, este milagre de Lázaro foi o último milagre, relatado no Evangelho de João. E aqui fala de 7 milagres de Jesus. E o de Lázaro aqui é o último relatado no Evangelho de João, irmãos. Então, uma coisa importante que nós temos que aprender, porque como foram 7 milagres, eu gosto sempre de lembrar e de frisar. 7 na Bíblia tem um simbolismo. 7 na Bíblia tem um significado. 7 significa perfeição. 7 significa completude, algo completo, algo perfeito, irmãos. Algo ali infalível. Então, irmãos, nós podemos dizer que, como João relatou 7 milagres, nós podemos dizer que Jesus, o milagre de Jesus é completo. O milagre de Jesus é perfeito. Deus não faz nada pela metade. Deus sempre completa a sua boa obra que começou em cada um de nós. Mas é claro que ele não vai completar apenas nessa terra. Nós temos ainda, irmãos, que passar pelo processo da glorificação. Primeiro nós passamos pelo processo da justificação, santificação, e também está envolvida ali a regeneração, E aí nós vamos sendo aperfeiçoados dia após dia, porque a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia até se tornar dia perfeito. E por fim, quando a obra é finalizada, nós passamos pelo processo da glorificação, a ressurreição dos santos. Amém, irmãos? E aí o milagre é completo. Porque às vezes quando eu falo assim, o milagre de Jesus é perfeito, o milagre de Jesus é completo, o milagre de Jesus ele não deixa nada pela metade. De repente você pensa, pastor, mas muitas vezes na minha vida parece que está faltando algo, parece que tem algo incompleto. É porque ainda, irmãos, nós somos peregrinos nessa terra e ainda nós temos que passar por essa fase. Nós temos que passar por essa transição. Mas a Bíblia fala, eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vocês. Eu é que sei o final que eu tenho para vocês. O pensamento que eu tenho para vocês é pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Fala lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 em diante. Então, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. 7 milagres em João significa a perfeição, o milagre perfeito, o milagre completo. É isso que Deus tem para minha e para sua vida. Glória a Deus. Então, dito isso, já podemos avançar. E nós vamos aqui para o subtópico 2, irmãos. Subtópico 2, que eu já vou estar colocando aqui na sua tela.
Subtópico 2. O desapontamento de Maria e Marta. Então aqui, como eu disse, né? Só resumindo aqui, fala da ressurreição de Lázaro. E nós sabemos que Lázaro ele tinha ali duas irmãs, Marta e Maria. Eles eram amigos de Jesus, amigos íntimos de Jesus, e Jesus amava muito aquela família. Lázaro adoeceu e Lázaro acabou morrendo. A maioria dos irmãos já conhece, né, toda essa passagem. Então vamos lá. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Devido ao carinho e à amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava, elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a visita dele no tempo de Marta e Maria não se concretizou. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Então vejamos que Lázaro, ele morreu, Lázaro, ele faleceu, e ali as suas irmãs ficaram desesperadas, ficaram angustiadas, e elas esperavam pelo milagre de Jesus. Elas criam no milagre de Jesus. Mas aqui fala, eu até destaquei na lição, que Jesus, a visita de Jesus não foi no tempo de Maria e Marta. No tempo de Maria e Marta, essa visita não se concretizou. E aqui diz que ele chegou no momento certo. Eu destaquei essas duas coisas. Que não foi no tempo de Marta e Maria, mas que ele chegou no tempo certo, no momento certo. O que é que nós podemos aprender com isso, irmãos? Nós podemos aprender que o nosso milagre, a nossa provisão, aquilo que nós precisamos de Jesus, não chega no nosso tempo, mas chega no tempo certo. Pode ser que aos seus olhos esteja demorando. Mas sabe por que muitas vezes está demorando? Porque ainda não chegou o momento certo. Irmãos, é igual um bolo. Se você fizer um bolo, não sou cozinheiro, né? Mas eu sei mais ou menos. Se você fizer um bolo, irmãos, colocar o bolo no forno e tirar o bolo do forno, né? No momento errado, na hora errada, este bolo não vai ficar bom. As mulheres que são cozinheiros aí podem me ajudar, né? Nos comentários aí. É isso ou não é? Se você colocar o bolo no forno e tirar o bolo antes do tempo, este bolo vai ficar o quê? Cru. Este bolo não vai estar pronto. Este bolo não vai estar completo, né? Para a refeição ali. Não vai estar ali perfeito para ser consumido. Não é isso, irmãos? Assim é o nosso milagre também. Se a gente quiser apressar as promessas de Deus, se a gente quiser apressar o nosso milagre com o nosso próprio entendimento, com as nossas próprias forças, irmãos, vai ser algo feito pelas mãos dos homens e vai ser algo incompleto. Quem não se lembra de Abraão? Abraão, ele tinha uma promessa. A promessa dele é que Deus ia dar um filho para ele e através desse filho, na velhice dele, através desse filho, todas as nações da terra seriam abençoadas. Nossa diaconisa Osmarina, né, já está aí também. Deus abençoe diaconisa Osmarina em nome de Jesus. Então, irmãos, o que Abraão e sua esposa chegou a um certo momento? O que eles fizeram? Abraão e sua esposa. Eles quiseram ali acelerar a promessa. Eles quiseram antecipar a promessa. Então, a esposa de Abraão deu ideia ali para Abraão se deitar com a sua serva, com a sua concubina ali, né, com a sua serva, aliás. E quando ele se deitou com a sua serva, irmãos, aí nasceu Ismael. Ismael não nasceu da vontade soberana de Deus. Ismael nasceu da vontade do homem. É claro que é a vontade permissiva, foi a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu, mas não foi a vontade soberana, porque o homem também tem o direito ali, né, de escolher o que vai fazer. Na soberania de Deus, Deus deu o direito de escolha para o homem. Então, Abraão e Sara quiseram antecipar a promessa, antecipar o milagre. Nasceu Ismael e, através desse nascimento de Ismael, Deus ainda foi misericordioso, né? Deus perdoa, foi misericordioso, mas teve consequência, irmãos. Então veja que os filhos de Isaac, que era o filho da promessa, deram origem aos judeus. E os filhos de Ismael deram origem aos árabes. E até hoje existe guerra. Já existiram muitas guerras e até hoje existem guerras entre judeus e árabes. Tudo por causa de uma decisão errada. Tudo por causa de Abraão e Sara quererem antecipar, apressar a promessa.
Então veja que quando nós queremos antecipar, apressar a promessa de Deus, isso pode trazer consequências ruins para as nossas vidas por muito tempo. Então o melhor que nós temos para fazer é esperar o tempo de Deus. Marta e Maria estavam ali apressadas, agoniadas, irmãos. Mas Jesus não chegou no tempo delas. Jesus chegou no tempo certo. E para confirmar essa palavra, nós vamos ler aqui o primeiro versículo. Porque às vezes você pode achar que Deus ele tarda. Às vezes você pode achar que Deus ele demora. Olha só o que diz aqui 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. A palavra de Deus diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender. O principal aqui está na parte A do versículo. Aqui está dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo, né? Ele é paciente. Então, irmãos, o Senhor não retarda a promessa. Somos nós que pensamos que às vezes ele demora. Mas, na verdade, ele chega no momento certo, porque é ele que sabe a hora e o momento certo. Tem até um louvor aí muito famoso, né, do Voz da Verdade, que diz assim: ele tarda, mas não falha. Irmãos, esse louvor aí não corresponde com a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus falou que ele não tarda, ele não retarda. Então, ao invés do compositor ter colocado ali na letra, ele tarda, mas não falha, ele poderia ter colocado, né? Ele não tarda e nem falha. Ele chega no momento certo. Amém? E Deus ele vai chegar no momento certo na minha e na sua vida. Aliás, ele já chegou, né, irmãos? Ele já chegou e tudo que nós precisamos vai se encaixar no propósito de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Dito isso, podemos passar aqui para o subtópico 3, né? Subtópico 3. O tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Então, olha só que maravilhoso nós podemos aprender aqui também. Maria e Marta, elas acreditavam que Jesus ele poderia ali fazer um milagre na vida delas, na vida do irmão delas, né? Então elas criam, elas tinham fé, elas acreditavam. Mas olha só o que eu destaquei aqui. Apesar delas acreditarem, elas iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera. De espera e perda. Olha só, irmãos. Apesar delas terem fé, apesar delas crerem, apesar delas acreditarem, elas iriam ter que passar por uma experiência extraordinária de espera. Essa lição está nos ensinando aqui que a lição de espera, irmãos, é uma lição também extraordinária. Por mais que muitas pessoas possam não gostar da espera, né? Por mais que muitas pessoas não gostem ali nem do Salmo 70, do Salmo 40, perdão, né? Muitos não gostam do Salmos 40, que fala: esperei com paciência no Senhor. Muitos não querem esperar, né? Muitos preferem o Salmo 70, que fala: apressa, Senhor, em me socorrer. Não é verdade, irmãos? Mas aqui fala que a experiência de espera é uma experiência extraordinária. Porque a experiência de espera, a espera em Deus, é o que vai trabalhar a nossa fé também. Porque se a gente quisesse, irmãos, tudo que a gente queria no nosso tempo, nós não iríamos precisar de fé. Nós precisamos de fé para acreditar que aquilo que nós buscamos em Deus vai se concretizar. E a fé é isso, é esperar aquilo que nós não vemos ainda. É esperar aquilo que os nossos olhos não estão contemplando. A fé, irmãos, é você saber esperar quando tudo diz que não. Quando até mesmo outras pessoas dizem que não vai acontecer. É você ter fé e é você aguardar. Então a experiência de espera é uma experiência extraordinária. E essa experiência de espera que Marta e Maria tiveram que passar, elas passaram na perda. A perda também é uma experiência de Deus para as nossas vidas. Temos que saber ganhar, mas temos que saber perder também. Quando Jó perdeu tudo, o que Jó falou? A mulher de Jó pediu para ele amaldiçoar o próprio Deus ali, né? Jó perdeu tudo. A mulher dele pediu até mesmo para ele amaldiçoar a Deus.
E o que ele falou? Mulher, tu falas como uma louca. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas chegou um momento da vida dele que ele falou também: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Tá vendo, irmãos? Jó, ele teve essa experiência também extraordinária de esperar na perda. Talvez você já tenha perdido algo na sua vida também. Está esperando o milagre de Deus. Todos nós perdemos, né? Todos nós levamos prejuízo muitas vezes nas nossas vidas. Às vezes são perdas sentimentais, emocionais, às vezes materiais também, né? Igual hoje minha esposa mandou uma mensagem lá e falou: William, do nada meu celular estragou. Meu celular caiu no chão, uma quedinha que ele levou aqui, ele já caiu. Vou ter que gastar tanto e tanto para arrumar. Eu já mandei logo uma mensagem para ela, né? Falei: nossa, Nima. Falei: mas é por isso que nós não podemos nos apegar em coisa material. Coisa material é assim, uma hora a gente tem, outra hora não tem, uma hora estraga, uma hora a gente... prejuízo financeiro, todos nós estamos sujeitos, né? Às vezes levamos também. Mas veja, irmãos, perdas todos nós passamos e nós temos que aprender a saber perder também. Para aguardar o momento de Deus, aguardar a restauração de Deus, irmãos. Deus, ele restaura, assim como ele restaurou a vida de Jó, ele restaura a nossa vida também. Então essa experiência todos nós temos que passar para edificação da nossa fé. Então veja uma coisa, não basta apenas acreditar, porque aqui elas acreditaram, mas elas tiveram que esperar também. Não basta a gente apenas crer, nós temos que saber esperar também, esperar o tempo de Deus. E Marta e Maria iriam passar por essa experiência extraordinária também, mas o milagre chegou na vida delas. Glória a Deus! Dito isso, podemos avançar e nós vamos aqui para o subtópico 2, e eu vou só tomar um chazinho aqui. Vamos lá, subtópico 2. O encontro de Marta com Jesus. Tópico 2, perdão, né? Tópico 2. O encontro de Marta com Jesus. Subtópico 1, o encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. Então, mais uma vez aqui, irmãos, o que eu destaquei aqui? Marta, ela já cria no milagre extraordinário, e ali Jesus falou: Lázaro, ele vai ressuscitar. Jesus, ele deu a garantia para ela, né? Lázaro, ele vai ressuscitar. E Marta acabou falando: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela cria na ressurreição também, né? Na ressurreição para a salvação, na ressurreição do último dia. Mas não era dessa ressurreição que Jesus estava falando, irmãos. Jesus estava ali garantindo que Lázaro iria ressuscitar naquele momento que ela estava vivendo. Então, apesar dela acreditar na ressurreição do último dia, que é um ensinamento bíblico, Jesus estava falando ali daquela hora, daquele momento. Todos nós acreditamos nas promessas futuras de Deus, né? Na promessa da salvação, na promessa da vida eterna. Todo cristão crê, né? Todo crente crê nisso, né, irmãos? Na promessa da vida eterna, da ressurreição, do arrebatamento. Muitas vezes, irmãos, nós temos facilidade até para crer nisso. E às vezes temos a dificuldade de crer que Jesus, ele pode agir ao nosso favor no momento que nós estamos passando. Então aqui nessa lição falou: viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. Tá vendo? Viver entre a fé e as circunstâncias da vida. Por mais que a gente tenha fé, as circunstâncias da vida muitas vezes, né, quer tirar essa fé que nós temos no nosso coração. Às vezes as circunstâncias da vida podem nos fazer duvidar, nos fazer perder a fé. Quantas vezes Jesus repreendeu ali os discípulos, dizendo: por que temes, homens de pequena fé? Às vezes uma circunstância ruim, uma perda que você teve, um problema muito sério que você enfrenta, algo que você está passando. Então muitas vezes isso aí pode fazer com que a gente duvide, porque a gente é ser humano. Mas a fé, ela é fundamental para os milagres de Deus acontecerem.
Jesus Cristo, é uma coisa que eu observo em Jesus. Jesus Cristo, todas as vezes que ele curava, que ele fazia ali um milagre, ele chegava para a pessoa que recebeu o milagre e falava: vá, a sua fé te curou. Muitas vezes ele falava: vá, a sua fé te salvou. Então Jesus, ele era um homem cheio de fé. Mas note que quando ele fazia um milagre, ele não falava assim, ó, a minha fé te curou. Não, ele falava, a sua fé te curou. Tá vendo a importância da nossa fé? Às vezes queremos, né, nos firmar muito na fé de outras pessoas. Ore por mim, busque por mim, né, irmãos? Mas, irmãos, a nossa fé individual, ela é essencial para o milagre e também para a nossa salvação. Olha o que a palavra de Deus fala aqui de fé, né? Olha o que a palavra de Deus fala de fé no versículo de Lucas 18, versículo 8. Diz assim, ó: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Muitas circunstâncias das nossas vidas vêm para tirar a nossa fé, irmãos. Vêm para enfraquecer a nossa fé. O mundo está cada vez pior, os desafios são cada vez maiores. A Bíblia fala que o amor de muitos está se esfriando e a iniquidade está aumentando. No nosso entender, na nossa visão, nós achamos que Jesus está demorando muitas vezes, né? Nós temos essa sensação de que Jesus está demorando. Muitas vezes você pensa que as coisas vão melhorar e às vezes as coisas até pioram em certos sentidos. Isso pode enfraquecer a sua fé. Jesus, ele já sabia disso. Jesus, sabendo disso, ele deixou dois ensinamentos nesse versículo de Lucas aqui, ó. O primeiro: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Ou seja, Jesus está falando: eu farei a justiça. Eu farei o milagre. Eu farei acontecer. Mas no final ele faz uma pergunta: mas quando, porém, o Filho do Homem vier sobre essa terra, porventura ele encontrará fé? Sabe o que a Bíblia fala, irmãos? A Bíblia ensina de algo muito perigoso. E muitas pessoas vão cair nisso. A Bíblia ensina sobre apostasia. Apostasia é o esfriamento da fé. Apostasia é o abandono da fé. Apostasia, muitas pessoas vão cair na apostasia. É o abandono proposital, o abandono deliberado da fé. Apostasia vai atingir muitos crentes, porque os que não creem em Deus já são ateus, né? Não creem. Então a apostasia, ela vai atingir muitos crentes. Irmão. Por isso a importância de perseverarmos, de sempre estarmos na presença de Deus, quer esteja dando certo as coisas, quer as coisas estejam dando errado, irmãos. Ainda que a figueira não floresça, né? Como no propósito de domingo, as coisas indo bem ou as coisas indo mal, as coisas acontecendo ou não acontecendo, nós nunca podemos deixar de crer em Jesus. Porque quando o Filho do Homem vier sobre essa terra, ele vai ter que encontrar fé. Ele vai querer encontrar fé. Porque quando ele encontrar fé, esses que têm fé é que serão arrebatados e ressuscitados no último dia. Então a Bíblia fala disso sobre a fé e não apenas isso. Olha o que a Bíblia fala também. Olha o que a Bíblia fala também em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. A Bíblia diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá de quê? Da fé. Irmãos, o justo não viverá da palavra do homem, o justo não viverá do seu próprio entendimento, o justo não viverá da força do seu braço, o justo não viverá daquilo que as pessoas falam, mas o justo viverá da fé. A fé é a única ferramenta, é o único instrumento dado por Deus que vai nos fazer vencer e vai nos fazer perseverar até o fim e vai nos dar vida. Quer ter vida, irmãos? Não abandone a sua fé. Nosso levita Vitor, né, está aí. Pai do Senhor Vitor, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, olha só, irmãos. A fé nos dá vida. Irmãos, eu creio que, claro que todos já tiveram essa experiência, mas eu quero trazer aqui a minha experiência também, irmãos. Minha experiência de vida para os irmãos aqui, né? Irmãos, tem dias assim que parece que as coisas estão dando tudo errado. Eu já passei isso várias vezes, né? Tem dias assim que tô naquele desânimo. Quem nunca passou por isso, né? Tem dias assim que eu tô num desânimo, assim, numa frustração. Tem dias assim que minha fé tá lá embaixo, irmãos. Tem dias assim que eu tô pensando, meu Deus do céu, será que isso vai acontecer? Será que não vai? O será, né? O tal do será nas nossas vidas.
Irmãos, tem dia assim que a crise tá maior, né? A crise assim de fé, parece que tá maior. Só que agora eu aprendi uma coisa. No começo eu ficava abalado com isso. No começo, quando eu começava a ficar assim, desanimado, fraco na fé, acordava assim mais fraco, mais angustiado, eu ficava até nervoso. Irmãos, isso me dava até nervosismo. Eu ficava nervoso com isso. Ficava ali, né? Sem confiança em Deus. Aliás, sem confiança em Deus não, sem confiança em mim mesmo. Eu até confiava que Deus faz um milagre, que Deus era capaz de fazer, igual Marta achava que Deus era capaz sim de ressuscitar Lázaro, mas não acreditava que Jesus ia ressuscitar naquela hora. Ela até acreditava que Jesus ia ressuscitar o seu irmão, mas ela não achava que ia ser naquela hora. Então eu até cria, né? Confiava em Deus, cria em Deus, mas muitas vezes achava que algo não ia acontecer na minha vida, que algo que eu estava buscando ou esperando de Deus não ia acontecer. Então muitas vezes eu passei por isso, e no começo eu ficava meio abalado. No começo eu ficava meio nervoso. Mas aí, irmãos, eu fui tendo uma experiência que isso passa. Tem dia que você tá fraco, tem dia que você, quando tudo diz que não, né? Como diz o louvor lá. Tem dia que tá dando errado as coisas, você tá ali fraco. Mas, irmãos, quando vê que não, você coloca nas mãos de Deus, você descansa, você confia nele. Quando vê que não, você superou aquilo. Quando você menos espera, você consegue superar. Quando você menos espera, essa fase passa. No outro dia, você já tá outra pessoa. Seu espírito já é outro, seu ânimo já é outro. Eu já passei por isso várias vezes. Os irmãos também já passaram por isso? Creio que sim, né? Todos nós já passamos por isso, irmãos. Então tem dia que você tá cabisbaixo, tem dia que você tá fraco, mas depois o próprio Deus vai te fortalecer. Então hoje em dia, eu não vou dizer que eu não passo por isso ainda, que eu passo, né? Mas hoje em dia, quando eu passo por esses momentos, eu já aprendi a ter mais paciência. Eu penso assim, eu tava assim, né? Alguns dias atrás, alguns meses, anos atrás, eu já senti isso. Mas eu passei, eu superei. Então, da mesma maneira que eu passei, eu vou passar de novo. É como a noite, né, irmãos? A noite, quando cai, tudo vira um breu. Tudo vira uma escuridão. Você não enxerga nada se não tiver luz. Mas logo pela manhã, o sol volta a surgir. E o sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já surgiu sobre as nossas vidas, irmãos. Para iluminar os nossos caminhos, para clarear os nossos caminhos. É só ter fé, é só ter paciência, é só não desistir, é só ter essa experiência extraordinária de espera. Marta queria que Jesus chegasse rápido lá. Mas a Bíblia fala que Jesus levou 4 dias para chegar. E Marta era meio agoniada, né, irmãos? Essa Marta é a mesma Marta que Jesus foi visitar ela, né? Depois desse episódio, Jesus foi visitar ela. Ela estava agoniada ali, fazendo todo o serviço da casa. E Maria estava ali aos pés de Jesus, irmãos. Maria estava ali só tendo contato com Jesus, comunhão com Jesus. E Marta fadigada com muitas coisas. Aí Marta ainda achou ruim com Jesus, né? Falou, mestre, o Senhor não se importa que eu estou aqui fazendo tudo e Maria só está aí aos seus pés? Aí sabe o que Jesus respondeu? Marta, Marta, tu te afadigas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Irmãos, Jesus, ele não estava condenando Marta por Marta estar trabalhando, não. Jesus não estava condenando Marta. Jesus só estava falando que Marta estava muito agoniada, muito apressada, muito afoita. E Maria estava ali quietinha aos pés de Jesus. Quero dizer, irmãos, que no nosso meio, na obra de Deus, vai ter Marta, que está sempre ali com a mão no arado, fazendo a obra, mas às vezes é muito agoniada, né? Muito fadigada. Vai ter Marias, que vão estar ali aos pés de Jesus mais tranquilas, né? E vai ter os Lázaros também, irmãos, que vão estar muitas vezes doentes e muitas vezes vão até morrer. Às vezes Jesus vai até colher. Na nossa caminhada, tem esses 3 tipos de crentes. Marta, trabalhadora, mas às vezes muito afoita. Maria, que sabe escolher a melhor parte no momento certo, ficar aos pés de Jesus, né? Marta fervorosa, Maria mais tranquila ali, consagrada, né, ao Senhor. E vai ter também Lázaro, que muitas vezes adoece, enfraquece e até morre no nosso meio. Mas saiba de uma coisa, Jesus era amigo de todas. Ele era amigo de Marta, ele era amigo de Maria, ele era amigo de Lázaro. Ele amava Marta, amava Maria e também amava Lázaro. Então Jesus também nos ama, ele nos ama a todos. Independente da maneira que você é, independente do seu temperamento, independente da sua personalidade, Jesus ama a todos. Então elas queriam que Jesus chegasse rápido, Jesus demorou 4 dias para chegar. 4 dias na tradição judaica, irmãos. Quando dava 4 dias de morto, eles não acreditavam mais, né? Para eles já era o fim. Jesus, ele quer nos ensinar isso.
Quando muitas vezes você pensa que é o fim, Jesus ele vai chegar na sua vida e vai te surpreender. Às vezes aquele projeto, aquele plano, aquele sonho, você pensa que é o fim, o Jesus vai chegar e vai dizer: eu sou aquele que ressuscito sonhos, projetos de vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Receba essa palavra nessa noite de hoje e já vamos aqui, né, para o próximo tópico. Vamos para o próximo tópico do tópico 2, né? Subtópico 2. Quando Lázaro ressuscitará? Olha a pergunta. O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Então, no judaísmo já era ensinado ressurreição. Irmãos, esse ensino da reencarnação é um ensino enganoso. Isso é engano do Satanás. Amém? Ah, pastor, mas isso é óbvio. Óbvio não, irmãos. Tem muitas pessoas dentro da igreja que ainda acreditam nessas coisas, né? Irmãos, às vezes tem pessoas dentro da igreja que acreditam nisso, em reencarnação, acreditam em signos, né? Horóscopos, simpatias, essas coisas. Tem pessoas dentro da igreja que tem muitas crendices ainda. Eu já presenciei isso. Até muitas práticas que muitas vezes a pessoa pensa que é evangélica, que é cristã, não é, irmãos. Essa questão de objetos, desviar a fé por um objeto, né? Tem muitos misticismos na igreja, muitas fábulas, muitos mitos que adentram dentro da igreja também. Irmãos, nós temos que crer na Bíblia. Nós temos que crer na palavra. Eu costumo dizer esse negócio de objetos, desviar sua fé por um objeto. Ah, pega aqui esse candelabro ungido, pega aqui essa arca da aliança ungida, pega esse lenço ungido. Não, irmãos, isso não existe. Hoje em dia, nós só precisamos do sangue de Jesus e a nossa fé nele. O sangue de Jesus é suficiente. A fé no nome de Jesus é o suficiente para a nossa vida. Não podemos desviar a nossa fé para nada. Hoje em dia, Deus nem permite mais. Na Bíblia mesmo, ele proibiu de fazer a réplica da Arca da Aliança, porque o povo estava desviando toda a sua fé para a arca. No lugar de depositar sua fé no Deus, estava depositando a fé na arca. No lugar de depositar sua fé no Deus da arca, estava depositando sua fé na arca de Deus. Muitas vezes o povo de Israel ia lutar e falava: se a arca não estiver aqui, nós vamos morrer tudo. Aí Deus percebeu que já estava virando uma idolatria. Às vezes tem idolatria no meio da igreja também. Questão de objetos ungidos e vendidos muitas vezes, né? Não é de Deus também não, irmão. Então a Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. E aqui diz: ó, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Então Marta, né, quando Jesus prometeu ali ressuscitar, ela achava que Jesus estava falando da ressurreição do último dia. Mas Jesus estava falando, é claro que Jesus tem a ressurreição do último dia também, mas Jesus ele estava ensinando, não, o milagre eu vou fazer é agora. Por mais que Deus tenha para nós, irmãos, bênçãos futuras, ele também tem bênçãos para o nosso momento presente também, que nós estamos vivendo. Às vezes você pensa que ele vai fazer só lá na glória, e Deus está querendo te dar o milagre hoje. Creia e toma posse em nome de Jesus. Então a ressurreição que nós estamos falando, a ressurreição do último dia também, é uma crença fundamental, essencial, que nós não podemos abrir mão. E a Bíblia diz no versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, diz o seguinte, ó, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Fala uma coisa forte, né? Se Cristo, porque muitos ali duvidavam da ressurreição de Jesus, no tempo de Paulo também. Alguns duvidavam, outros pregavam a reencarnação. Aí Paulo falou o seguinte, se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé é em vão. Se Jesus não tiver ressuscitado, a nossa fé é em vão, de nada vale. Por isso, a importância da doutrina da ressurreição. Porque sem a doutrina da ressurreição, irmãos, nós estaríamos crendo à toa. Se nós não crermos que Jesus ressuscitou, venceu a morte por todos nós estaríamos crendo à toa. E os nossos pecados não teriam sido perdoados. Porque Jesus não perdoou nossos pecados apenas na cruz. A obra não termina na cruz. A obra começou ali na cruz, mas a obra ela se completa na ressurreição do terceiro dia. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, a obra foi completa nas nossas vidas. Amém?
Então é necessário crer da maneira correta, por isso que é sempre importante os estudos bíblicos da palavra do Senhor. Vamos lá agora para o subtópico 3. Subtópico 3 diz: promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida, ao se identificar como a ressurreição. Ele coloca-se como fonte de toda vida, tanto no plano material quanto espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Jesus Cristo, ele falou para Marta: Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí tem um jogo de palavras, né? Interessante. Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Ou seja, a promessa de Deus serve tanto para os que já morreram, que ele vai ressuscitar, como também para os que estão vivos, irmãos. A promessa de Deus serve para todos os cristãos. Então Jesus, ele é soberano sobre a morte e sobre a vida. E aqui falou também que ele é a nossa fonte de toda vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual também. Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Assim como ele provê para nós o pão de cada dia, porque é Jesus que provê para nós o pão de cada dia, ele também é o pão da vida que nos alimenta espiritualmente. Assim como ele provê para nós todos os dias o alimento material, o alimento físico, ele é o nosso alimento espiritual que todos nós precisamos. Não precisamos dele toda hora, todo momento, em todas as áreas. Nós precisamos do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Dito isso, nós vamos aqui para o último tópico dessa lição abençoada. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Tópico 3. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Subtópico 1. Ressurreição do corpo. Irmão, só uma pausazinha aqui, né? Rapidinho. Eu quero agradecer, né, nesse dia de hoje, já que nós estamos aqui no Facebook, quero aproveitar para agradecer todos os meus amigos ali do Facebook, né? Todos ali que acompanham a gente pelo Facebook ali. Quero agradecer todas as mensagens de parabéns, amém? Todas as mensagens de felicitações. Ontem o pastor William ficou um ano mais novo, né? E foram muitas mensagens de carinho, muitas mensagens de fé, amém? E eu sempre respondi, né, para os irmãos ali no grupo e respondia também para as pessoas que mandavam em particular também. Eu digo o seguinte, irmãos, que todas essas mensagens de fé, todas essas mensagens de bênçãos que os irmãos me desejaram, eu desejo também que seja compartilhada na vida de cada irmão. Tudo que os irmãos me desejaram de bom, que seja compartilhada também na vida de cada irmão e na vida dos familiares dos irmãos também. Então agradeço a todos em nome de Jesus Cristo, irmãos. Porque é assim, irmãos, tudo que nos desejam de bom, a gente deseja para o nosso próximo também. Tudo que nós desejamos de próximo para o nosso bom, tudo que nós desejamos de bom para o nosso próximo, até invertir, né? Tudo que nós desejamos de bom para o nosso próximo, vai voltar para nós também. Amém? E aí eu agradeço a todos pelas mensagens de bênção. Nossa diaconisa Osmarina, que está aí também, né? Fez aniversário no domingo. E nosso irmão Micael, que não apareceu aí hoje, mas fez aniversário ontem também, né? Então que Deus venha abençoar a vida de cada irmão em nome de Jesus. E ore por nós. Precisamos muito de oração. Glória a Deus. Então vamos lá. Deixa eu ver, já li aqui? Não, né? Tópico 3, vamos ler aqui. Subtópico 1, a ressurreição do corpo. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo se refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório, destinado à condenação eterna. Irmãos, isso é forte, viu? Essa parte da lição está falando um pouco sobre escatologia, né? Escatologia é o estudo das últimas coisas.
Amém? As últimas coisas que vão acontecer, né? Os últimos acontecimentos. Então aqui fala de 2 tribunais. Fala do tribunal de Cristo, que os justos ressuscitarão, né? E passarão pelo tribunal de Cristo para receber os galardões. Aqui a promessa dos justos ressuscitarem é na ocasião do arrebatamento. Os justos vão ressuscitar no arrebatamento. Agora, os injustos, eles vão ressuscitar no dia do juízo final. No dia do grande trono branco. É onde a Bíblia fala que até os mares, os túmulos, os mares vão ter que dar os seus mortos. Vão ter que dar conta dos mortos ali, né? Porque todos vão estar diante de Jesus. Irmãos, todos vão estar diante de Deus. Uns para salvação, outros para receber a sentença final de condenação. E a pior palavra que um ser humano pode ouvir é aquela palavra: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Onde Jesus separa as ovelhas ali dos bodes, né? Mateus 25. Aí Jesus fala: vocês, benditos do meu Pai, vêm aqui à direita, né? Benditos do meu Pai. Agora, os outros irmãos que forem colocados à esquerda, a Bíblia fala que é para condenação. Isso é algo muito sério. Isso é algo que muitas vezes não está sendo muito falado nas igrejas, né? Mas é algo muito sério. Nós nunca vamos deixar de falar, nem na igreja, nem no estudo, porque é algo que muitas vezes é algo, irmãos, que vai ali mexer com a nossa salvação. Às vezes nem sempre a palavra é uma palavra agradável, né, irmãos? A palavra de Deus às vezes confronta mesmo, mas é a palavra que nos dá salvação, é a palavra que nos dá vida eterna. E o que eu achei muito forte nessa lição é que diz aqui no final: por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. Então veja como é interessante. Os justos vão ter o corpo glorificado, um corpo de glória. Imagine, irmãos, um corpo sem doença, um corpo bonito, né? No mundão, a pessoa quando está bem fisicamente fala: eu tô sarado, eu tô sarada. Irmãos, sarados mesmo nós somos quando nós temos Jesus na nossa vida, né? Fomos sarados pelas feridas dele. Então, agora imagine, irmãos. Imagine na vida eterna você com um corpo turbinado que não cansa, que não tem cansaço, que não tem fadiga, que não tem dor, que não tem sofrimento, que não envelhece. É o corpo glorificado. É o corpo glorioso que Jesus vai nos dar. Agora aqui está falando que os injustos terão um corpo inglório. Eu achei muito forte isso. Os injustos no dia do juízo final terão um corpo inglório. Então imagine que corpo é esse. É um corpo como se fosse um corpo apodrecido, né? Um corpo ali totalmente doente, enfermo pelo pecado. Então isso é muito sério e isso é muito triste, né? Porque vai acontecer com aqueles que não creem em Jesus, infelizmente. Por isso a nossa missão de pregar, por isso a nossa missão de ensinar. Você pode ensinar isso na sua casa, para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus familiares. Você pode ensinar isso também. Você que tem a revista, né? Pega esse trecho, marca ali e fala: olha só o que está escrito aqui. Que às vezes, através de uma palavra, irmãos, uma lição dessa, a pessoa pode ver como isso é sério e pode se converter a Jesus. Tem o testemunho do nosso irmão Wellington, que faz parte do grupo de louvor, né? Vilarinhos. Nosso irmão Wellington, ele disse que se converteu quando era jovem ainda, quando era menino. Ele disse que estava ouvindo uma pregação sobre o arrebatamento. Ele ouviu aquela pregação sobre o arrebatamento e deu um temor no coração dele. Ele falou: mãe, eu tenho que ser crente. Ele disse, chegou para a mãe dele e falou: mãe, eu tenho que ser crente. Jesus, ele vai buscar as pessoas, vai salvar as pessoas e eu tenho que ser salvo também. Olha, irmãos, que história linda, né? E até hoje ele está na presença de Deus. Então isso que você aprende aqui no estudo, isso é importante para a sua vida. Isso é importante para a sua família. Isso é importante para você ensinar também. Quando nós estivermos com as revistas, né, no começo ali de cada trimestre, compre a sua revista, adquira a sua revista e marque ali também essas passagens, que é muito forte, irmão. E aí você vai ensinar na sua casa, você vai estar salvando a sua família. Glória a Deus. Então isso é maravilhoso. Às vezes quando chega alguém lá do meu serviço e fala: William, porque muitos ali, né, me conheceram antes de eu ser pastor. Às vezes até hoje tem alguns ali que não me acostumaram a chamar de pastor ainda, porque me conheceram antes de ser pastor. Aí muitos falam assim: amigo, William, outros chamam de pastor também, né? Mas eles falam: olha, eu estava ouvindo uma pregação lá, eu estava ouvindo um estudo, achei forte aquela parte, achei forte aquilo lá. Às vezes não assiste ao vivo aqui, mas assiste depois, às vezes ouve, né? Então, irmãos, isso é muito importante. E as pessoas, né, nós nunca sabemos o que a palavra pode produzir no coração do ser humano, amém?
Então nós temos esse papel de aprender e compartilhar também o ensinamento de Deus nas nossas vidas. Vamos lá para o subtópico 2 e já estamos aqui caminhando para o final. Da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. É o mais importante de tudo, né? E aí eu quero ler aqui o último versículo com os irmãos. Deixa eu ver se é o último mesmo. É o último. O último versículo com os irmãos, olha só, quando fala aqui da ressurreição. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, olha só, isso é importante. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Está falando aqui do arrebatamento, né? Está falando que nós não precederemos os mortos. O apóstolo Paulo ali ensinando. Né? O apóstolo Paulo falou, eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. Quem são os que não têm esperança? Aqueles que não creem em Deus, né? Então ali muitos estavam tristes por pessoas que estavam morrendo naquela época. Aí Jesus falou, não, o apóstolo Paulo, né? Falou, não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. Porque o mesmo Senhor, ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E aí ele diz, os que morreram primeiro, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que já morreram vão ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos, né, ou nós, ou a próxima geração, que estiver viva quando Jesus for arrebatar a sua igreja, aqui diz, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Os cristãos vivos vão se juntar com os cristãos que eram mortos, mas ressuscitaram, e todos nós estaremos para sempre com o Senhor. Então talvez você perdeu um ente querido, mas esse ente querido morreu com Jesus, né? Se arrependeu, aceitou Jesus. Nós todos vamos nos encontrar para estarmos para sempre com Ele. Amém? Essa é a gloriosa promessa de Deus para toda a nossa vida, irmãos. E essa é a promessa que nós temos que guardar até o fim da nossa vida. Glória a Deus. Vamos lá, subtópico 3. Uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Nossa esperança, irmãos, não é uma esperança morta. Nossa esperança é uma esperança viva. Por que é uma esperança viva, pastor? Porque a nossa esperança é Jesus. E ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele também é a ressurreição dos sonhos dele na sua vida. Sonhos, projetos de Deus na sua vida, irmãos. Ele é a ressurreição. Talvez por algum motivo você deixou morrer esse projeto. Mas se esse projeto é de Deus, Ele mesmo vai ressuscitar esse projeto na sua vida. Já teve coisas da minha vida que eu pensei em desistir. Teve coisas na minha vida, irmãos, que eu acordei assim tão mal, algum dia assim, que eu pensei em desistir. Ou seja, eu estava matando aquele sonho. Eu estava enterrando aquele projeto. Mas Jesus, eu orei a Jesus, pedi para Ele forças, Ele entrou na minha vida e Ele ressuscitou esse projeto. E o projeto não parou. Pelo contrário, foi mais abençoado. Amém, irmãos? Morto só tem duas coisas para fazer, né, irmãos? Morto só tem duas coisas para fazer. Ou enterra ou ressuscita. Jesus, ele prefere ressuscitar. Jesus, ele não quer enterrar sonhos de ninguém. Jesus, ele prefere ressuscitar. E nessa noite de hoje, ele está ressuscitando sonhos, ele está ressuscitando projetos, ele está ressuscitando esperança, ele está ressuscitando fé na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus é aquele que ressuscita sonhos. Deus é fiel nas nossas vidas e Ele é a nossa viva esperança. Dito isso, nós vamos aqui para a conclusão dessa lição. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo
em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Amém, irmãos? Essa foi a lição de hoje. E assim como Jesus ressuscitou Lázaro, ele está ressuscitando também a nossa fé e os nossos sonhos nessa noite de hoje. Amém? Essa foi a lição de hoje. Te aguardo na próxima lição, que é a lição número 8, e tem como tema uma lição de humildade. A humildade precede a honra, né, irmãos? Vamos aprender a ser humildes na próxima lição, em nome de Jesus. Então, irmãos, quero agradecer a todos que ficaram aí até agora, né? Nós já vamos encerrar aqui. Só um último aviso aqui, né, irmãos? Um último aviso, que hoje eu estava lembrando ali de falar. Irmãos, tem a Rádio Resgate, né? Já fiz programação lá. E tem um aplicativo da Rádio Resgate, tem a rádio também aí nos canais normais, né, de rádio mesmo. Então, todo sábado, às 17 horas, tem as programações ali do Ministério Segundo o Coração de Deus. Todo sábado, 17 horas e segunda. Sábado, 17 horas e segunda, 17 horas, amém? Vários irmãos conhecem a Rádio Resgate, então podem acompanhar as programações. Nós colocamos ali algumas pregações da igreja, mas eu estou sentindo aqui, arrumando algumas coisas aqui, eu estou sentindo no coração de colocar ali também umas pregações, gravar umas pregações, né, inéditas, umas pregações ali novas, e colocar ali nas programações. Tem um aplicativo da Web Rádio Ágape também, tem a Web Rádio Ágape online, que você pode ouvir online, não precisa baixar aplicativo nenhum. Quem quiser o link, eu passo o link, né, é muito fácil, só clicou ali, já começa a tocar. Então quem gosta das pregações, né, do ministério ali, as nossas pregações também, vou estar colocando aí nesses canais, e os irmãos sejam convidados a estarem acompanhando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos encerrar aqui, e que Deus possa abençoar toda a sua vida, e que Deus possa abençoar toda a sua família em nome de Jesus. Não deixe de estar aqui na próxima terça-feira, e convide também, né, aquele familiar seu, ou coloque aí na sua casa, né, seus familiares ouvirem também, porque sempre é bênção do Senhor aprender da palavra de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digitem amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo, e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida, irmãos, e não deixe, né, não se esqueça de deixar aí sua curtida também, porque ajuda a live também, amém? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.